Olá, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bianca Silva, muito prazer, sintam-se em casa. E hoje é dia de Tag Resenha, um quadro exclusivamente dedicado a obras do clube de assinatura Tag Livros. Eu estou falando de Nascido do Crime, do Trevor Noah. Nós estamos diante de uma obra de memórias que tem um caráter autobiográfico em que Trevor Noah, que é um ator, locutor, apresentador, comediante sul-africano, apresenta suas memórias vividas em meio a um contexto de segregação racial que marcou a sua história de vida pessoal e que também marcou a história do mundo, que foi o apartheid. Se você quiser saber um pouco mais, é só continuar me assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, de deixar o seu like e simbora! Enquanto a maioria das crianças é a prova viva do amor de seus pais, eu era a prova viva de seus crimes. É assim que nós vimos a obra Nascido do Crime, do Trevor Noah. Ele que é um dos maiores comediantes da atualidade, ator, apresentador, locutor. Foi inclusive o responsável por apresentar o Pantera Negra, o filme Pantera Negra, na cerimônia do Oscar em 2018. E infelizmente eu não conhecia essa figura brilhante que é o Trevor Noah, só o conheci através de suas memórias e confesso que me apaixonei, me encantei por esta obra. Gente, Nascido do Crime é uma obra autobiográfica em que o Trevor Noah narra suas memórias de infância na África do Sul. Ele nasceu em 84, quando ainda estava em vigor o apartheid, um regime de segregação racial que perdurou de 1948 a 1994 na África do Sul. E é impossível ler essa obra sem literalmente e do riso, da gargalhada até o choro mais dramático. É uma história de vida contada com muita irreverência, com muita ironia, com muito sarcasmo, mas é também uma história de vida perpetrada por situações de violência. Ele é filho de Patricia Noah, que é uma mulher negra, tiosa, junto com um homem branco suíço chamado Robert. E é engraçado que aqui ele narra em alguns momentos a sua história de vida junto com sua mãe, mas ao falar do seu pai ele se refere a ele como Robert, porque exatamente por ser oriundo de uma relação criminosa, ele não poderia chamar o seu pai em público, nem mesmo no universo de intimidade, como pai. Então ele se referia ao Robert como Robert e não como o pai. E aqui, gente, essa obra ela é dividida em 3 grandes partes. A parte 1, em que ele narra a sua infância, em que ele narra a sua corrida, o quanto ele era exímio em correr de sua mãe, em correr de diversas situações emblemáticas que ele acaba se metendo. Ele narra também momentos muito hilários de sua infância, que envolve não só correr da própria mãe, de tentar, nas suas tentativas muitas vezes desastradas de fugir das surras. Nessa parte do livro, nós vimos ser narrada também muitos aspectos da história pessoal da Patricia Noah, que é a mãe do Trevor. Ele narra especialmente o início da história de vida, o quanto a história de vida dela também é perpetrada por violências. No capítulo 5, a filha do meio, ela que é literalmente abandonada pelos pais em um determinado momento da vida e segue sua vida e consegue transpor e consegue, com toda a sua rebeldia e com toda a sua ânsia por transgressão, consegue inclusive transpor muitos limites que são impostos por esse regime de segregação racial. Nós temos aqui também a história do Fufi, que é o cachorrinho de estimação que ele tem durante um tempo. A parte 2, nós já temos contato com a parte da vida do Trevor, que é a sua adolescência. Inclusive, nessa parte 2, os capítulos têm títulos muito engraçados. Um deles é A Longa e Embaraçosa, Ocasionalmente Trágica e Frequentemente Humilhante Educação Amorosa de um Jovem. Parte 1, Dia dos Namorados. Essa narrativa ela depois vai ser completa com o crush e também com as suas narrativas sobre o baile de ensino médio. Gente, são
Entre a infância e a adolescência são inúmeros episódios hilários, especialmente para mim o mais engraçado é o Trevor Hesse. É um processo praticamente de exorcismo de uma obra mal feita do Trevor, e eu não vou contar aqui para vocês o que é essa obra mal feita, porque é necessário beber diretamente à fonte. Esse é um livro que merece muito ser lido, e eu quero que vocês saibam desde já que essa resenha é muito mais um convite para que vocês bebam diretamente à fonte do que uma resenha que vai trazer muitos aspectos da obra ou uma análise literária muito apurada. Hoje eu tô aqui para falar com vocês como leitora mesmo, uma leitora apaixonada por essa obra. E nós temos a parte 3, que também tem partes hilárias, como Vai Hitler, Os Garotos Queijo, e nós temos a finalização com 2 contextos que para mim são os mais dramáticos dessa história. O Mundo Não Te Ama, que ele narra os episódios de sua vida em que ele acabou sendo preso por dirigir um carro com uma placa fria, e nós temos o último capítulo, que é A Vida de Minha Mãe. Gente, eu me emociono só de falar, porque é um episódio que coloca em xeque a existência do Trevor, que coloca em xeque a existência das pessoas que ele ama e que, sobretudo, gera um impacto muito forte na vida da mãe dele. Ela que sofreu durante muitos anos com um relacionamento abusivo, repleto de violências psicológicas, materiais e físicas do padrasto do Trevor, que é o Abel. O Abel, que é uma figura que me remete diretamente a um personagem, embora seja um homem real, o padrasto do Trevor Noah durante muitos anos e pai dos irmãos do Trevor, que são Andrew e Isaac. Nós estamos diante de alguém que me remete diretamente ao pai de Pecola. O pai de Pecola é um personagem da obra de Toni Morrison, O Olho Mais Azul. E na obra de Toni Morrison, O Olho Mais Azul, a Pecola, ela já inicia a obra com Pecola grávida do próprio pai. Mas por incrível que pareça, o personagem, tanto o pai de Pecola como as outras pessoas que fazem parte da história de Pecola não são apresentadas como pessoas más ou pessoas boas, mas como pessoas repletas de nuances, de complexidades, de pessoas que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, que a gente não consegue ter um sentimento único e nem uma visão única. E é exatamente isso que o Trevor traz quando fala sobre o Abel, quando fala sobre sua mãe, quando fala sobre seu pai, que é definido como alguém extremamente reservado, que ele sabe pouco e que nos oferece pouco sobre o pai nessa obra, mas é porque a definição do Robert é exatamente essa, uma pessoa extremamente reservada. Mas voltando ao que eu estava falando sobre os personagens da Toni Morrison, o que a gente tem é exatamente um panorama de personagens, de histórias muito dramáticas em que nós vemos um processo de humanização. Ninguém é fada sensata, ninguém é monstro. Nós estamos diante de seres humanos complexos, repletos de nuances, e é exatamente isso que eu vejo nessa obra relacionada com o próprio Trevor, a mãe dele, o Abel, que é realmente uma figura muito dúbia, que em determinados momentos é um homem extremamente amável, prestativo, cuidadoso, zeloso, alguém que é muito importante no contexto familiar da mãe, dos irmãos, que criou os irmãos, e que é alguém que se torna alcoolista e que tem muitos dramas pessoais e acaba por perpetrar diversas violências em relação ao próprio Trevor, em relação aos seus filhos e em relação a Patricia Noah. É um livro assim que eu chorei demais no último capítulo. É um episódio que realmente impacta demais na vida do Trevor, na vida dos seus irmãos, e o mais interessante para mim é que mesmo Abel, ele é apresentado com todas essas nuances complexas. Aqui nós estamos diante de vidas de seres humanos, de vidas de pessoas que têm as suas narrativas, os seus contextos
repletos de violência. Todo mundo aqui vive em muitos contextos de violências e é impossível que você viva contextos de violência e não reproduza essa violência de alguma forma em sua vida. Eu estou diante da melhor obra de memórias que eu já li. Espero que tenham uma curiosidade aguçada para que possam beber diretamente nessa fonte. Um livro maravilhoso, Nascido do Crime, é uma obra que assim eu vou levar comigo por muito tempo. É uma obra que provavelmente vai compor o meu universo de releituras em algum momento. E assim eu finalizo o vídeo. Eu agradeço demais pela companhia de quem tem me acompanhado por aqui. Um grande beijo e até o próximo.